Eu convido os irmãos para que abram nesse texto bíblico, Gênesis capítulo 20. Eu vou ler esse texto, você acompanha o mesmo atentamente. Diz assim um texto bíblico: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã. E ele também me disse, e ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dê 1000 siclos de prata a teu irmão, será isso compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando a Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Meus amados irmãos, nós temos um relato bíblico que é de arrepiar o cabelo da cabeça, não é verdade? Qualquer um que ler esse texto e conhece a história de Abraão pode ficar um pouco confuso, principalmente porque Deus havia acabado de visitar Abraão, como nós estudamos na semana passada, e então agora Abraão está se mostrando como um parceiro pactual infiel. Abraão, que ouviu do próprio Deus que haveria então o Senhor Deus conceder a ele um filho, e então com data certa agora, Deus havia prometido, mas numa esfera maior, num campo de atuação maior, dentro de uma imprecisão de tempo, algo vago no aspecto da concretização no tempo, mas agora Deus visita Abraão e diz: daqui a 1 ano eu vou voltar e vou visitar vocês e Sara vai dar à luz. Deus então agora marcou a data do nascimento da criança.
E logo após esse evento, nós encontramos aqui esse texto. Inclusive, ao término do sermão no domingo passado, a Marilene até me procurou e falou: pastor, sequencialmente aqui, pelo fato de Sara já estar com a idade avançada, Abraão também, será que Abimeleque olhou assim para uma vovozinha e falou bem assim: vem que eu quero casar com você? E aí eu falei: sim, sequencialmente. O que nós precisamos entender aqui é que Abimeleque, como os reis daquela época, eles tinham um harém de mulheres. Sara estava por volta de 90 anos, e então Abimeleque fica sabendo que ela não é casada, e então toma uma mulher, mesmo já numa idade avançada, para ser uma das suas esposas, e ela vai morar com ele, e o texto faz menção ao fato, inclusive, dele não ter se deitado com Sara. E isso é importante dentro da história, porque alguém poderia até mesmo colocar em xeque o nascimento da criança que haveria de vir. Seria este filho de Abimeleque ou de Abraão? Mas o texto bíblico mostra então que houve uma preservação no fato de Abimeleque não ter se deitado com Sara, e foi uma preservação também, porque era algo que era condenável até mesmo aos olhos de Abimeleque, daquela cultura ímpia e pagã. Ainda assim eles conseguem perceber que seria uma atrocidade o que poderia acontecer, não só do pecado, mas das consequências, como o próprio Deus avisou Abimeleque por meio de sonhos. Então, o que o caso de Abraão nos mostra nesse texto? Esta é uma pergunta que nos leva à seguinte reflexão e ao seguinte tema: a revelação da nossa natureza. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. E qual a demonstração da nossa natureza? A primeira demonstração da nossa natureza é que todos nós somos depravados. Esta é a questão inicial que eu gostaria de falar sobre a realidade de hoje, né? Quando nós pensamos nesse sentido da depravação e de todas as questões, nós olhamos, por exemplo, o governo americano, que no período do presidente Richard Nixon, toda uma cúpula, toda uma situação de escândalo, o mandato para que um partido espionasse outro, isso eclodiu na situação daquele país, e nós encontramos inclusive o próprio presidente recebendo o impeachment. Nós encontramos no Brasil vários casos de corrupção, uma delinquência política espalhada sobre a face do nosso país. Não há punição em muitos casos, e agora nós estamos vendo até algumas punições, mas todos nós sabemos que essas punições estão aquém ao crime e ao delito que tais pessoas cometem. Quando pensamos nessas situações, e eu poderia citar várias aqui, de vários escândalos, nós pensamos especificamente numa questão do pecado de forma generalizada. E quando nós fazemos isso, nós somos tendenciosos a apontar o dedo e dizer: estes são pecadores. Mas a pergunta que fica é: será que só eles são pecadores? Quando olhamos para o nosso texto bíblico, nós olhamos Abraão, pai da fé, cometendo algo que talvez nós diríamos: esse camarada perdeu o juízo, ele perdeu a cabeça. Como é que ele coloca a esposa dele em risco? E isso já não é só pela primeira vez, já é a segunda vez. Como é que ele desobedece a Deus? Como é que ele tem uma grande jornada de fé, mas ele age dessa forma? Então, nós podemos já afirmar que todos nós somos depravados. E quando eu falo todos nós, eu estou falando até você, tá certo? Não é no sentido geral, que você inclui todo mundo menos você. Não, todos nós que estamos aqui, infelizmente, por causa da natureza
por causa da queda, nós adquirimos essa situação intrínseca ao nosso ser, a questão ontológica, a questão da essência, quem de fato nós somos. Abraão é apontado como pai da fé, sua relação de fé para com o Senhor Deus é mostrada como algo que todos nós devemos almejar, lutar para alcançar, e ainda assim nós encontramos uma falha no caráter deste homem, e nós não podemos só olhar para Abraão como se ele fosse único nas Sagradas Escrituras. Nós encontramos Noé, que falhou também, nós encontramos Ló, nós encontramos Jacó, nós encontramos Davi, Pedro e tantos outros. A Bíblia mostra que eles eram fracos, como nós também assim o somos, sujeitos às mesmas paixões, às mesmas fraquezas. No caso em tela, Abraão está saindo da terra do Neguebe, verso 1, e então ele vai habitar na terra de Abimeleque, que é rei de Gerar. Ele é o líder daquela região. E assim como aconteceu em Gênesis capítulo 12, depois você pode verificar, Abraão conta a mesma mentira e age da mesma forma, dizendo que Sara não era sua esposa, mas sua irmã. E aí, aqui como nós lemos, ele até diz que, olha, de fato ela é minha irmã, mas é minha esposa também, ela é meia irmã. É aquela questão de uma meia verdade que se torna uma mentira por inteiro. A motivação dele era outra. Então, Abraão não era justo dentro do aspecto intrínseco ao seu ser. É isso que nós precisamos entender, porque quando nós falamos sobre alguém ser justo, a gente pensa nessa situação de ser justo como sendo algo intimamente ligado ao ser. E quando a Bíblia fala sobre justo, nós estamos falando sobre aquele que serve a Deus, aquele que foi alcançado em graça, como nós estudamos no domingo passado, e a partir daí então, por causa dessa graça do Senhor que alcança ele se torna um praticante da justiça conforme ele aprende do próprio Deus. Mas ele é injusto segundo a sua própria natureza, porque ele quer preservar a si mesmo, mas ele coloca em risco a sua esposa. Imagine a situação, nos dois casos foram os reis que receberam a esposa de Abraão como sua esposa, mas imagine se fosse qualquer um da sociedade ali, um perverso, e que fosse imprimir contra Sara uma violência física ou de qualquer natureza. Então ele pensa em se preservar, mas não pensa em preservar a sua esposa. Então Abraão, ele não confia na proteção do Senhor, e assim ele age com injustiça. Onde estava a coragem de Abraão? Aquela mesma coragem que quando levou-se o sobrinho dele, Ló, ele juntou os homens mais capazes dentre o número dos seus servos e foi lá guerrear e então libertar. Agora não há nenhum perigo tão evidente, é apenas uma possibilidade, e ainda assim ele recua. Quando olhamos para o medo de morrer, que vem da parte de Abraão, nós encontramos o pecado que revela o caráter daquele homem, mas eu não gostaria simplesmente de apontar para ele em tais termos e nos eximirmos da realidade de que somos iguais ou piores do que ele. Quando nós falamos sobre a total depravação, nós não estamos falando que estamos vivendo no exercício dessa total depravação, mas que na nossa essência nós podemos chegar ao ponto pior e mais degradante da nossa essência quando relacionada ao nosso ser. A ideia é mais ou menos a seguinte: nós somos totalmente depravados, mas o Senhor, segundo a graça dele, restringe o exercício dessa total depravação quando ele estabelece meios para a nossa preservação. Se Deus nos entregasse à própria sorte, se Deus tirasse os freios, aí você iria se ver numa situação mais degradante, uma situação terrível,
e eu não tenho dúvida alguma de que você iria colocar para fora o seu verdadeiro eu. E nós estamos falando sobre um homem que não conhece a Deus, e até mesmo aquele que conhece a Deus, a graça especial do Senhor restringe aquele. Mas ainda assim, a natureza é uma natureza pecaminosa, corrupta, agora lógico que transformada pelo poder do Evangelho, mas como nós estudamos hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, ainda assim reside o mal em nós, como nós falamos, o mal que habita em nós, conforme o capítulo 7 de Romanos, e que nós estudamos hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Então, no caso do verso 13, nós vemos o plano de Abraão da mentira dele, o que ele objetivava. O meu plano para mentir tem esse e esse intento, esse objetivo. E até mesmo antes das ocasiões aparecerem, ele já tinha todo um planejamento de pecado. Ou seja, ele tinha um intento muito definido, muito específico para errar. E esse intento havia sido colocado no coração dele, repetido. Já o texto bíblico mostra pela segunda vez que ele faz isso. E inclusive ele transmite tal herança para o seu filho. Porque depois, se você der uma olhadinha, ainda no capítulo 25, no capítulo 25, nós encontramos, na verdade o capítulo 26, nós encontramos Isaac cometendo o mesmo erro, contando uma mentira, a mesma mentira que o seu pai cometeu, e nós encontramos a depravação sendo inclusive transmitida para o filho, no aspecto de ensinamento, para que o filho pudesse colocar para fora o que realmente existia também no coração dele, mesmo esses sendo filhos da aliança. Toda religião e filosofia do mundo, exceto o cristianismo bíblico, tem sustentado que o homem é bom na sua essência, e ele é intrinsecamente bom, e é aperfeiçoável com o tempo, e os seus próprios esforços podem levá-lo a uma conquista considerável, e é a questão de realizações a partir do homem. É um ensinamento humanístico, um ensinamento filosófico que procura dizer que o homem nasce bom e o meio é quem corrompe. Você talvez já tenha ouvido até falar do filósofo do século XVII, John Locke, que ele acreditava que o homem nascia como uma tábua rasa, uma lousa em branco. É a filosofia da tábula rasa, que ele nasce sem nada, e as impressões é que são escritas ao passo que este ser humano vai vivendo. Aí é como uma lousa em branco, e aí o contexto social dele é que vai então escrevendo a história dele, e a inscrição da história dele é que vai fazendo com que ele receba traumas e haja de uma forma assim, assado, acolá, dessa forma, e por aí vai. Jean-Jacques Rousseau, que foi um filósofo francês do século XVIII, aperfeiçoando esse ensinamento errôneo, mas é um pensamento do humanismo, no sentido do homem ser o centro e a razão última de todas as coisas. Ele dizia que o homem, ele nasce bom, o meio é quem corrompe. Então ninguém nasce com maldade no coração, pelo contrário, o homem nasce bom, e então ele vai vivendo, e a partir do próprio contexto onde ele está vivendo, é que ele vai se corrompendo e vai então recebendo toda a carga negativa de erro e de coisas ruins. Essa é a realidade antropocêntrica, que procura levar a ideia de que o homem é quem conquista, e os erros estão no meio e não no homem propriamente dito, porque o homem é a razão última de todas as coisas. E então a ideia é que o homem, pelas suas próprias forças, ele pode fazer o bem, ele pode conquistar e realizar tudo. Isto é uma filosofia que coloca de lado Deus e que procura exaltar o homem e minimiza o pecado na vida do próprio ser humano, porque a ideia é que o homem, ele não peca
como algo que é próprio da sua natureza. Ele peca porque o meio o influencia para que ele possa agir daquela forma. Agostinho falou sobre a depravação total do gênero humano, mas foi na Reforma Protestante do século XVI, e mais precisamente na Reforma da Holanda, que essa expressão que eu usei aqui como meu primeiro argumento ganhou força, sobre a depravação total do gênero humano, sobre a questão que é colocada pela própria Escritura, em Romanos, no capítulo 3, que diz, no verso 10 e também no verso 23, sobre essa situação que afetou todo o gênero humano, que afetou toda a humanidade, e então todos pecaram e todos precisam da graça, da glória, da misericórdia desse Deus. Sem esse Deus, nós vivemos longe dele, e vivendo longe de Deus, nós estamos entregues ao próprio pecado do nosso coração. Então, a salvação é uma obra do Senhor, que é externa a nós, e então tudo nós recebemos do Senhor, e todas as coisas boas vêm do Senhor, e a maldade vem do nosso próprio coração, da própria corrupção. E até mesmo a diferença na vida do patriarca está no fato de Deus ter chamado este e ter resolvido se relacionar com ele. E é por isso que Abraão é um homem falho, que precisa dessa ação externa do Senhor Deus para que ele possa agir corretamente. Quando pensamos sobre esse aspecto, nós entendemos que os seres humanos precisam ser alcançados pela graça do Senhor, quer seja a graça comum ou a graça salvadora, para que então o pecado seja refreado. Eu lembro que recentemente, em Vitória, no Espírito Santo, a polícia entrou em greve. Muitos presenciaram nos noticiários os acontecimentos deste evento trágico, e as pessoas simplesmente aproveitavam a ocasião para ir roubar, para ir saquear, para matar e tudo mais. A polícia é um meio que Deus estabeleceu, o governo, para refrear o mal. Então nós encontramos esta realidade como sendo a graça do Senhor para o refreio do mal. Sem tais realidades, criação dos pais e de tudo mais, o homem simplesmente iria manifestar o que ele realmente é. É por causa da natureza pecaminosa que nós precisamos entender que o mal habita em nós. É o que o texto de Romanos, no capítulo 7, verso 21, como nós lemos hoje pela manhã, nos mostra. O mal habita em nós. E a horrenda atitude daquele que é o pai da fé seria uma atitude horrenda também da nossa parte, a despeito da graça do Senhor Deus. Imagine você vivendo em um contexto diferente do contexto qual você viveu até hoje, sendo criado por um pai diferente do seu, uma mãe diferente da sua, sendo criado em um contexto diferente. A pergunta é, somente isso? Não, lógico que não é somente isso, mas talvez a pergunta que fica é, será que somente isso já não faria com que você fosse diferente do que você é hoje? Uma pergunta para lhe levar a uma reflexão. Nós nascemos em contextos dos quais o Senhor se vale daquele contexto para que a graça dele seja evidenciada na nossa vida, e várias outras situações concorrem para o nosso bem, para que nós cheguemos a um determinado ponto onde Deus quer, para que nós venhamos nos render ante a ele, ante ao poderio dele. Quando Abraão age assim, ele está, em última análise, pecando contra Deus e pecando contra os seus. Mas aqui nós encontramos Abraão no pior dele, mas nós encontramos um outro que está na contramão de Abraão, e é exatamente nesse ponto que eu gostaria de falar sobre essa questão da natureza e da corrupção, da depravação total, como o segundo argumento, dizendo que há centelhas de bondade nos depravados. Porque alguém pode chegar e falar bem assim, pastor, mas só que o senhor está afirmando que todos nós somos totalmente depravados. É verdade? Sim, é verdade. Então quer dizer que mesmo o não regenerado, ele não pode fazer nada de bom? Eu digo sim, ele pode fazer algo de bom. E ainda que ele seja totalmente depravado, ainda assim há centelhas de bondade nele.
e eu vou exemplificar isso. Centelhas, eu estou querendo dizer faíscas, eu estou querendo dizer aspectos mínimos, mas que ainda estão presentes na vida destes. Eu vou dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e quando Ele criou o homem à imagem e semelhança, Ele dotou esse homem de atributos morais, que ele pudesse honrar a Deus na sua essência, na sua natureza, mas com a queda foi afetada a natureza humana, dentro desse aspecto de que agora a sua inclinação é somente para o pecado, e o seu desejo é cometer atrocidades contra o Senhor, mas a imagem de Deus, dentro dessa questão de moralidade, não foi destruída, ou aniquilada, ou perdida completamente. Pelo contrário, ela foi danificada, ela foi arranhada, a imagem de Deus foi danificada, foi arranhada, mas ela não foi aniquilada nem destruída. É por isso que há centelhas de bondade, ainda que sejam bondades que para o Senhor não adianta, nada adianta, mas ainda assim há aspectos de bondade, do qual nós poderíamos dizer que são faíscas dessa bondade, e eu vou exemplificar, e eu vou dizer o que isso significa ao longo da exposição desse segundo ponto. Quando nós dizemos que a centelha de bondade, nós não queremos dizer que não há o mal no coração do homem. Nós queremos dizer que mesmo que ele faça algo de bom, ainda assim advindo do Senhor Deus, aquela questão da bondade, é aquele fato de que tudo que nós fazemos de bom é por causa da graça e da misericórdia do Senhor, e o que nós fazemos de ruim é por nossa culpa. E eu quero dizer que essa bondade, ela vem como que ao redor de situações que não agradam a Deus, num aspecto amplo, mas mesmo assim, ela tem uma finalidade de preservação na terra, na relação com o próximo. Vou exemplificar e vou explicar o que eu estou querendo dizer. Alguém chega e dá comida para alguém que é necessitado. Aquilo não pode salvar aquela pessoa. E Deus, em certo sentido, e aí eu coloco aspas em uma explicação bem detalhada para que a gente não caminhe pelo lado das obras como a salvação, em certo sentido aquilo agrada a Deus, em certo sentido, mas quando nós olhamos para Isaías, que fala que as nossas justiças, e aí são as nossas justiças intrínsecas, aquilo que nós achamos que fazemos de bom, aquilo que nós achamos que fazemos de justo, a despeito da graça de Deus, são como trapos de imundícia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer a mesma coisa que Tiago fala, que se nós quebrarmos um ponto da lei, nós somos culpados de toda a lei. Isso quer dizer que, pelo fato de sermos moralmente inaceitáveis diante do Senhor Deus, não há nada que nós venhamos fazer para agradar a Deus, a não ser o fato de Cristo ter morrido por nós, e o que nós fazemos, então isso agrada a Deus, por causa da obra de Cristo. Então quando Deus olha para a obra do Danilo, a obra do Danilo não é aceitável aos olhos do Senhor, porque é a obra do Danilo, mas é porque a obra de Cristo foi aplicada na vida do Danilo, e Deus então santifica as minhas obras, porque mesmo as minhas obras são inaceitáveis aos olhos do Senhor. Então o que eu quero dizer é que qualquer obra humana não faz a menor diferença para Deus, ainda que em certo sentido sim, mas no sentido salvífico, no sentido de ser agradável aos olhos do Senhor. Deus primeiro se agrada da pessoa, depois ele se agrada do que se faz, e quando ele se agrada da pessoa, o único que pode fazer com que nós sejamos agradáveis a Deus é Cristo Jesus. Então Deus precisa olhar para o Danilo, Deus precisa olhar para todos nós e encontrar Cristo, e então a partir daí nós somos aceitáveis aos olhos do Senhor. É meio que parece um contrassenso em alguns pontos, mas é a realidade do Evangelho, é o que o Evangelho nos mostra. O Evangelho nos mostra exatamente a nossa incapacidade de agradar a Deus em um pingo que seja, mas isso não quer dizer que não exista centelhas de bondade no homem, existe, dentro desse campo da moralidade e de tudo mais.
E eu quero mostrar esse ponto do meu argumento exatamente na vida daquele que é um rei que é considerado ímpio, porque, como eu disse, nós temos aqui o pior de Abraão, mas nós temos o melhor de Abimeleque. E com isso eu não estou dizendo que aqui foi o ponto máximo da vida dele, porque a revelação bíblica do conhecimento desse homem é muito limitado. Nós encontramos apenas nesse texto. Quando nós encontramos o outro Abimeleque que se relaciona com Isaac, é um outro Abimeleque, não é o mesmo. É um título, como se fosse Herodes, que existiam mais de um. Então aqui nós encontramos esse homem que é relatado na Bíblia apenas nesse texto, apenas nessa porção, e quando nós vemos, ele está agindo melhor do que Abraão. Então ele tem centelhas de bondade, e ele tem um temor de Deus, mesmo sendo avisado por Deus. Lógico que aqui houve uma revelação especial para que ele entendesse que ele estava errando, mas ele estava errando, como ele mesmo diz, na inocência e na sinceridade dele. E o próprio Deus fala para ele que haveria de puni-lo e castigá-lo, mesmo na sinceridade dele. Ele deveria alertar. Então ele foi alertado para o erro dele, e então a partir disso é que ele refreia o mal que ele haveria de fazer, mesmo na sinceridade dele. Foi isso que nós lemos no texto, né? Vou ler as expressões e o que o texto diz. Verso de número 4: ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? O interessante é que essa pergunta pode estar associada com o contexto anterior. Se você der uma olhadinha no capítulo 19, nós temos o quê? A destruição de Sodoma e Gomorra. Então Deus e Abimeleque está entendendo muito bem aqui, por causa desse erro o Senhor vai destruir todos nós, a nossa nação. Ele entende que Deus poderia fazer isso com base no pecado dele, e ainda assim Deus estaria sendo justo. Mas a argumentação dele é a argumentação de muitos, né? Achando que são inocentes, mas a ideia é inocente naquele caso específico. É essa a argumentação. E o texto continua dizendo: não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã. Eu não tenho culpa, foi ele quem me disse, é minha irmã. E ele também me disse, e ela também me disse, ele é meu irmão. Então, com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. E então Deus diz: bem sei que com sinceridade do coração fizeste isso, ou seja, não tinha intenção de pecar. Daí o ter lhe impedido de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Então, percebam que Deus haveria de trazer punição por um pecado de um homem, inclusive sobre tudo que ele tinha, servos e tudo mais. Portanto, é esse ponto que nós precisamos entender. Ainda que ele fosse pecador, ele não é diferente de Abraão, mas ele é considerado pelo texto bíblico como um ímpio, porque Deus se relacionou com Abraão e tudo mais. Agora, gostaria de colocar um adendo aqui, porque, como eu disse, a revelação ela é curta e nós partimos da revelação bíblica para afirmarmos alguma coisa, mas nós temos que resguardar algumas devidas proporções de interpretação bíblica. Nós não sabemos o tanto de contexto bíblico e de entendimento sobre a relação deste com Deus, Abimeleque e Deus, ainda que possamos afirmar que ele é um rei ímpio, mas isso não quer dizer que ele não era salvo ou que ele não foi salvo, porque aqui nós encontramos até uma questão que nos inculca numa relação de que Deus se revela para ele em sonhos. Então, de alguma forma, poderia ser que ele fosse alcançado pela graça de Deus, assim como Abraão também o foi. Mas quando nós falamos sobre reis ímpios, é porque, a despeito da revelação de Israel, todas as outras nações não serviam a Deus. Então há uma possibilidade dele ter sido alcançado pela graça do Senhor Deus e ter sido um salvo, mas em termos e em linhas gerais, todos os reis daquelas nações eram reis ímpios. Mas ainda assim Deus
de alguma forma mostra para Abimeleque o seu pecado, a sua falha. E a centelha de bondade nesse homem demonstra que a humanidade ela pode fazer coisas positivas, mas ainda assim isso não exclui a realidade de que ele é depravado e precisa da graça e da misericórdia de Deus. E quando eu falo da graça e da misericórdia de Deus, eu estou falando da graça especial, da graça salvífica. Alguém poderia até mesmo perguntar: o que sabemos sobre Abimeleque? Que foi o que eu acabei de dizer. Nós sabemos pouco, mas nós sabemos que ele fez algo correto. Isso não quer dizer que ele era mais justo do que Abraão, porque se nós encontrarmos alguns textos de Abraão, nós vamos ver esse homem foi justo, serviu a Deus e tudo mais. Então nós podemos encontrar, e sem dúvida nenhuma, Abimeleque, se ouvíssemos a história dele, teríamos vários podres relatados, assim como a nossa própria história. E sobre essa questão de agradar a Deus, com a centelha da bondade e coisas dessa natureza, de fazer o que é certo, da moralidade, eu lembro sempre do caso da ilustração, e eu acredito que eu já contei aqui, mas é importante falar agora porque se encaixa no contexto, sobre aquilo de que o que o homem faz parece que é algo magnífico, mas toda a sua obra é injusta e pecaminosa, porque Deus não olha centelhas, Deus olha o todo. É a questão do camarada que estava no drive-in tour, pedindo aquela comida do fast food, e então ele chega com o seu carro, e a janelinha tem um atendente, ele pede um hambúrguer, e ele está com uma mulher no carro, e depois dão para ele uma sacolinha, ele sai em direção a um outro local. Quando ele abre, ele vê que lá tem notas de dinheiro, bolo de dinheiro, e não tinha hambúrguer nenhum, e ele retorna para devolver o dinheiro, e ao chegar lá ele se depara com polícia, com jornalistas, e ele chama o atendente e diz: olha, eu fiz um pedido aqui e me entregaram esse bolo, esse pacote de dinheiro dentro desse saco. E o atendente diz: olha, quando você passou aqui, nós estávamos sendo assaltados, e eu peguei do caixa e coloquei dentro desses pacotes, e continuei atendendo, e então ali naquela hora eu dei o pacote com o dinheiro ao invés de dar o pacote com hambúrguer, porque ele pediu para que nós agíssemos corretamente, sem alarde nenhum, normalmente. E então, mesmo ali naquele temor, naquele medo, eu dei errado. E eu gostaria de lhe fazer um pedido. Eu vou chamar aqui a imprensa para que você fale da sua bondade, para que as pessoas saibam que existem pessoas honestas. E começou a gritar a imprensa. Ele falou: não faça isso não, eu faço questão, as pessoas precisam saber. E gritou cada vez mais a imprensa para que chegasse as pessoas da imprensa. E o rapaz puxou o outro pelo braço e disse bem assim: não faça isso, a mulher que está aqui comigo não é minha esposa, eu disse que eu estaria viajando e eu estou aqui com a minha amante. Então é a ilustração que normalmente eu uso para mostrar essa realidade. Alguns podem até se envaidecer por causa de centelhas de bondade, mas só que para Deus pouco importa no sentido salvífico o que você faz de bom, sendo que você precisa de Cristo e não da sua bondade, porque a sua bondade não pode lhe salvar. Então, quando nós falamos sobre centelhas de bondade, nós podemos dizer que isso é a forma da graça de Deus se manifestar para a preservação da raça humana, mas isso nada muda a nossa condição diante de Deus. Pelo contrário, nós podemos até ser levados por essas centelhas de bondade a nos afastarmos mais de Deus, achando que nós somos moralmente aceitáveis diante dos outros e nos considerarmos como diferente de outros porque nós praticamos algumas coisas boas. Mas para findar dentro dessa relação de ampliação do raciocínio, nós precisamos ver que na natureza nós recebemos a graça de Deus. E portanto nós falamos nesse terceiro e último ponto sobre a graça de Deus na vida dos depravados.
nós encontramos então o centro, o ápice, o apogeu, o clímax da doutrina da depravação do gênero humano, nas benesses do Senhor em favor de todos. Pois no texto nós vemos o Senhor abençoando o justo que peca e o ímpio que acerta. Nós encontramos uma realidade da graça do Senhor expandida sobre a face da terra. Não seria aqui a resposta para a solução dos casos de coisas boas na vida dos justos e dos ímpios, que por sua vez é na vida de todos os homens? Sem dúvida nenhuma. Quando nós falamos sobre coisas boas, nós precisamos entender que a graça de Deus é que é manifestada nessa terra sobre a vida de todos os homens, e essa é a diferença para o bom andamento de todas as coisas. Então, em última instância, tudo que há de bom é porque vem de Deus, como eu disse, e tudo que vem de ruim é por causa do pecado humano, é por causa do pecado original e por causa das consequências dos pecados atuais e por causa dos pecados atuais. Existe uma frase que as pessoas fazem da seguinte forma, é uma frase muito conhecida, né? Por que pessoas boas sofrem, né? Ou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. São frases que são colocadas aí no aspecto de que a pessoa é boa, mas por que as coisas ruins acontecem com elas? E então o R6 Pro até inverte essa questão, dizendo que nós deveríamos nos fazer a seguinte pergunta: por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Não é um inverso, essa pergunta ela está mal elaborada, essa colocação está sendo falada na boca de muitas pessoas de forma equivocada. As coisas boas acontecem com pessoas ruins, é essa a pergunta que nós deveríamos nos fazer. Por que coisas boas acontecem conosco? Porque todos nós recebemos coisas boas, e isso é porque a graça do Senhor é manifestada sobre a terra, a graça comum e a graça especial. Nós encontramos Abimeleque incluindo Sara em seu harém, mas ainda não se deitando com ela. Em sonho Deus adverte e mostra e evidencia na vida de todos os envolvidos que é Deus quem refreia o pecado, é Deus quem salva, é Deus quem vem ao encontro. Se Deus não tivesse na temática do texto, nós estaríamos vendo o pior desses dois homens. Mas quando nós encontramos Deus entrando em cena, nós encontramos Deus livrando Abimeleque de um pecado específico. E a pergunta é: por que imaginar que aquele homem deveria querer uma mulher até com avançada idade e tudo mais? É porque ele tinha uma satisfação pessoal, humana, de desejo carnal e pecaminoso, como todos nós temos. Então nós encontramos aqui a bênção da graça de Deus e da misericórdia de Deus sendo enviada à vida desses três pecadores. Sara, porque consentiu também no trato. Olha, você vai dizer que é minha irmã, ok, e o texto diz que ela também disse para ele. E Abraão também, e Abimeleque da mesma forma. Então nós encontramos aqui até mesmo Sara obedecendo, segundo as razões já supracitadas aqui por mim, quando eu falei que eles planejaram tal feito. E nós encontramos aqui esse amor, essa misericórdia, essa graça de Deus sendo evidenciada. Aí vem uma pergunta, né? Abraão e Sara também erraram no caso com Agar, e por que Deus não interveio? Isso mostra exatamente que é a intervenção da graça de Deus que nos refreia do pecado, e que quando nós somos entregues à nossa própria sorte, nós falhamos e nós desagradamos ao nosso Deus. A graça de Deus nos impede de cometer tamanha ofensa ao Senhor, e para a preservação da semente escolhida, então é que Abraão é preservado e Sara também é preservada. Com isso nós dizemos que todo pecado, toda maldade, mesmo aquelas inconscientes, e mesmo aquelas que são tomadas como inocentes em sua sinceridade, como nós encontramos nas palavras de Abimeleque ao Senhor no seu sonho, são considerados como erros. Nós não podemos minimizar erros dizendo que a não ciência dos erros faz com que não sejam erros.
Se você não souber uma lei de trânsito, e mesmo assim você desobedecer a lei de trânsito, quando o guarda chegar e for lhe multar, você não vai poder falar bem assim: eu desconheço tal lei. Ele vai dizer: o desconhecimento da lei não vai fazer com que você saia impune do pagamento dessa multa. Então não é o desconhecimento, a inocência, que vai fazer com que uma pessoa não seja punida pelos seus erros, ou faça com que aquilo não seja um erro. Nós precisamos entender que todos os nossos erros não passam despercebidos aos olhos do Senhor, e todos são uma ofensa a Deus. O próprio Abimeleque disse isso no verso de número 9: em que eu pequei contra ti, para que trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino. O verso de número 9 fala sobre isso, né? Ele entende tal realidade, que seria pecado e que desagradaria ao Senhor Deus. Ele sabia que mesmo sem a consciência do que ele estava fazendo, de que ele estava pecando, mesmo assim era um pecado. É isso que ele chama o erro dele. Logo, amados irmãos, somente a graça do Senhor nos levará a não pecar e a sermos salvos. E isso só é possível mediante Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Nós temos graças comuns dispensadas à vida de todos, como nós já falamos: a vida de Abimeleque, a vida de Abraão e a vida de todos. E naquela época era muito oportuno e muito próprio que isso acontecesse, porque não existiam tantas leis como existem hoje, que restringem o mal, que restringem o pecado, mas ainda assim Deus vai se valendo de tais realidades para que haja uma restrição do mal. E nós encontramos isso na nossa vida também, e ao longo do tempo da humanidade, e nós encontramos a graça de Deus sendo manifestada na mudança de atitudes e de situações de status quo, porque a graça aqui é dispensada da vida de Abimeleque e Abraão, porque Abraão inclusive é enriquecido. Olha que coisa interessante, mesmo depois de pecar, Abraão ainda sai abençoado. Isso não é ocasião para que você peque, tá certo? Paulo já falou sobre isso. Vamos pecar para que a graça de Deus superabunde na nossa vida? Não, de forma alguma. Mas olha que coisa interessante, Deus é tão misericordioso, tão gracioso, que depois do pecado, o que foi que aconteceu? Abimeleque chegou e falou bem assim: olha, meu filho, toma aqui dinheiro, toma aqui, Sara, tal, estou abençoando você, vai embora. Olha, fica aí na minha terra, tal. Ainda assim um infeliz peca e Deus vai lá e abençoa. Não seria isso motivo de entendermos que a graça de Deus se manifesta mesmo nas nossas piores situações? Sem dúvida nenhuma. E então nós encontramos tamanho feito da graça de Deus sendo manifestada também na vida de Abimeleque. Por quê? Porque ela, a mulher de Abimeleque, né? E olha que questão interessante, para que vocês possam perceber que era um harém. O verso de número 18 diz: porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque. Mas então, porque Abraão orou, Deus sarou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Então a graça de Deus se manifestou mais uma vez, mesmo na vida desses pecadores. Por isso, eu não tenho medo de afirmar que tudo que vem de bom é por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Advém de Deus. Todas as coisas boas advêm do Pai das luzes, mesmo a centelha da nossa bondade. E as coisas ruins são advindas do pecado que há em nós. O que diferencia entre o justo e o ímpio não é a nossa própria natureza, mas é Deus, é a graça de Deus, é Cristo que nos alcança. Gostaria de concluir dizendo que essa expressão depravação total, como já falei, é o primeiro ponto daquilo que é chamado dos pontos do calvinismo. E a ideia é que o homem nasce em pecado e ele está morto espiritualmente e ele é escravo do pecado. Dessa forma, o pecado é universal na vida de todos os homens, e é somente Cristo quem pode libertar este homem do pecado. Todos estão escravizados e mortos. Jamais alguém pode conseguir se libertar do pecado por si mesmo. Jamais alguém poderá agradar a Deus por si mesmo. Portanto, Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Sem Ele e fora dele não há salvação. Se você que me ouve hoje não é um salvo, você não pode
se estribar nas coisas boas que você pode fazer, porque são centelhas da bondade de Deus em você. Ainda assim é algo de Deus, mas muitos se fiam em si mesmas e acabam caminhando para um caminho de destruição e morte. E você precisa entender que somente Cristo pode lhe salvar. Você não consegue se salvar. Se você precisa de Cristo, sendo que você não o tem, hoje é o tempo para que você se arrependa do seu pecado e coloque sua confiança em Deus. Porque somente pecadores que se reconhecem como pecadores podem ser salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Que Deus os abençoe e que Ele tenha misericórdia das nossas vidas.